Hoje você vai aprender como criar uma logo, seja para o seu canal, seja para sua empresa ou qualquer negócio que você quiser. Nós vamos passar por um processo completo de inspiração, de escolha da nossa cor e de criação da nossa logo. Então fique até o final porque o processo completo é extremamente importante e isso vai dar para sua empresa uma cara de profissional. E dessa forma você vai conseguir muito mais clientes ou, no caso de um canal do YouTube, muito mais inscritos. Mas antes de entrar fundo nesse assunto, eu quero convidar você que chegou agora aqui no canal e quer aprender mais sobre negócios na internet, sobre marketing digital, quer receber mais tutoriais como esse para colocar sua empresa no mapa digital ou mesmo para melhorar o seu canal do YouTube, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal porque é sobre isso que eu falo por aqui. Aqui eu tenho muito conteúdo gratuito de valor para você. Então se inscreva, não esquece também de ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Agora eu vou te mostrar na prática como fazer isso aqui na tela do meu computador. Vamos lá. O primeiro passo que é muito importante para quando você vai criar sua logo é você se inspirar. Pense que qualquer obra de arte que você for fazer, ela não vai vir do nada perfeita, ela não vai vir da sua mente que ainda não está preparada para aquele tipo. Principalmente se você não é designer, se você não entende nada de design, é mais importante ainda você tirar a inspiração de algum lugar, tá? E para isso a gente vai utilizar o Google. Se você procurar aqui no Google por inspiração, você vai encontrar muito, tá? Então vou digitar aqui, por exemplo, vou criar uma logo de lifestyle e vou pesquisar aqui no Google por logo Lifestyle Inspiration. Porque isso aqui vai me trazer muito resultado de bancos de imagens que vão me ajudar a ter uma ideia. Eu vou clicar aqui na aba Imagens do Google e aqui eu consigo, olhando para isso daqui, eu consigo entender quais as formas ideais para uma logo de lifestyle. Então, qualquer que seja o seu nicho, adicione ali logo, o seu nicho, Inspiration. Porque Inspiration em inglês, né, que vai atrair imagens mais de bancos de dados. Então, você vai ter uma gama muito grande de logo para você visualizar. Veja que aqui a gente tem bastante ideia já de cara, já dá pra você entender que o lifestyle, ó, gostei muito dessa daqui, ele tem uma coisa de uma fonte assim um pouco mais manuscrita, um pouco mais rebuscada, então aqui a gente tem bastante ideia, tá? Você pode só olhando assim e vendo o que você gosta mais. Eu gostei bastante dessa aqui, eu vou abrir ela numa nova aba pra ter ela em mente, tá? Faça isso também à medida que você for encontrando traços que você gosta, que tem a ver com o seu gosto, tá? Então primeiro a gente tá falando de traços, né? De formatos de logo. Eu gostei muito daquela porque é só texto, então fica mais fácil. E se a gente conseguir fazer uma combinação legal, então fica perfeito, tá? Então aqui, ó, vejo que aqui também tem uma questão de manuscrito aqui, isso aqui também é interessante. Vamos lá. Eu gostei muito disso daqui, ó, apesar de não ser exatamente uma logo, né? Mas perceba que aqui a gente tá procurando inspiração, tá? A gente não vai copiar nada disso, até porque isso aqui tem logos reais aqui, tem logos de banco de dados, então tudo isso aqui, a maioria disso aqui tem direitos por trás, tá legal? Então a gente não vai copiar nada disso, a gente só tá aqui se inspirando em traços, né? Olhando os traços que mais tem a ver com o nosso gosto e principalmente com o público, né? Você tem que pensar que isso aqui não é sobre você, isso aqui não é só sobre a sua empresa, é sobre o seu público. Então tem que ter identidade para o seu público se identificar também, tá? Então aqui, olha que bacana, tem várias loguinhas aqui, olha. Essa vegan também tá legal. Olha, essa aqui também é uma boa ideia. Então aqui a gente tem, aqui já temos 5 logos para se inspirar. Veja que quando a gente abre aqui, ele abre mais coisas parecidas aqui, olha, que tem muito a ver. Olha, essa aqui tá bem bacana também, pra gente se inspirar. Veja ela aplicada aqui, como ela é bonita, né? Olha, isso aqui, bem bonita. Essa aqui é um pouco mais simples, mas é mais ou menos o traço ali que eu gostei, que eu acho que tem muito a ver com o estilo. Aqui tem uma outra, né, que é um pouquinho mais rebuscada, mas tem uma fonte ali também manuscrita. Essa aqui é bacana também. Então a gente vai olhando para isso aqui, a gente vai tendo ideias pra gente implementar uma coisa original, tá? Então aqui, essa aqui também. Então essa aqui são as nossas inspirações.
tá? Então você olha bastante para essas inspirações que você escolheu, dos formatos que você gostou e que você acredita que tem relação, né, com o seu negócio, com o seu público. E aqui você tem que entender o que torna essa logo bonita. Se você olhar bastante, né, você vai perceber os traços. Aqui ele corta o a partir de onde sai a fonte. Essa fontezinha ela é mais bem levezinha, né? A fonte é o formato da letra, tá? Então aqui você vai percebendo todos os traços, o que faz a diferença para essa letra ser legal, né? Para essa logo ser legal. Então quando você percebe isso aqui, você adquire um tato visual, digamos assim, para entender melhor como que é uma logo, tá? Então, com isso aqui em mente, o que a gente vai fazer? Agora a gente precisa de uma paleta de cores, tá? Você pode escolher, falar, mas eu gosto da cor X, eu vou escolher aquela cor. Ok, só que é ideal de escolher uma paleta com mais algumas cores complementares, porque às vezes você vai criar um material, você vai criar uma outra coisa escrita, você não vai fazer isso só monocromático. Você pode mixar cores e também mixar uma cor com tons, e o que combina com aquela cor, então tem toda essa questão. Por isso é legal a gente escolher uma paleta. Eu gosto muito de uma ferramenta de paleta da Adobe, que você vai acessar pelo link color.adobe.com. Se você acessar por esse link aqui, você já vai conseguir entrar e dar uma olhada nessa ferramenta para encontrar as suas paletas, tá? Veja aqui que ele já vai abrir um leque de cores aqui bem bonito pra gente. E aqui você consegue, deixa eu encontrar aqui, ó, aqui ele tá em cores análogas, monocromáticas, que aí são vários tons, né, da mesma cor, de 3 cores. Então aqui você consegue cores complementares. Cores complementares é mais fácil de acertar. Então aqui você consegue escolher vários tipos de cores, tá? Se você vir aqui em explorar, você vai ver que aqui tem um monte de amostras, né? Então aqui ele tá com amostras na paleta azul, mas eu posso digitar aqui, por exemplo, amarelo, e ele vai me trazer paletas que tem a cor amarela. Então, se eu quero uma logo em amarela. No caso Lifestyle, o amarelo tem muito a ver, né? Porque tem a ver com sol, enfim, com praia. Então é muito bacana. Aqui, ó, uma paleta com cores de praia. Isso aqui é bem legal, gostei bastante disso aqui. Então aqui você vai encontrar a sua paleta, até aqui, ó, com base em fotos, né? Essa foto aqui possui tais tons de cor, tá? Então isso aqui. Então é muito legal essa ferramenta aqui, vale a pena você dar uma explorada. Aqui em Trends também tem as tendências de cores, né? Então aqui, por exemplo, na moda, quais são as tendências de cores da moda? Tendências em design gráfico, tendências em ilustração. Então aqui você encontra paletas que já são mais tendência atual, tá legal? Só que eu vou voltar aqui, eu gostei daquela no tom amarelo lá. Vamos ver se eu encontro ela de novo ou uma parecida para usar. Essa daqui, ó. Eu vou clicar aqui nessa cor e ele vai me trazer aqui todas as cores. Ela tem relação com essa foto aqui, que inclusive é uma foto bem bonita. E veja que aqui, quando eu passo o mouse, ele muda aqui o íconezinho para copiar. E ele tem ali um código, tá? Esse código é o código hexadecimal, que é o código da cor. Então, se você pegar esse código, qualquer software de imagem que você for usar, você vai conseguir usar esse código lá naquele software, porque ele é um código universal para cor no formato hexadecimal. Então, se eu vim aqui copiar, esse código aqui é dessa cor azul. Tá, então tenho aqui os códigos de todas as cores e se eu simplesmente clico aqui eu consigo copiar. Então eu vou deixar aqui essa janela aberta pra gente trabalhar nela, tá legal? Agora eu vou voltar aqui pra minha janela, vou abrir aqui uma nova aba e agora a gente vai construir a nossa logo finalmente. A gente já se inspirou, sabe mais ou menos os traços que a gente quer, a gente já tem as cores da nossa paleta, então a gente agora vai criar a nossa logo. Eu indico que você use o Canva, que hoje é uma das melhores aplicações para design gratuitas da internet, então eu indico que você use também e eu vou digitar aqui logo. Tá? O Canva ele já vai trazer aqui, ó, num formato de 500 por 500 pixels, que é um bom formato para web. E aqui ele vai trazer várias ideias, tá? Esse e-mail eu não posso usar essa ideia, só mudar o nome ali. Eu não indico que você faça isso, tá? Apesar de parecer, né, muito simples e conveniente, não é ideal, porque isso aqui, se você usar isso aqui, vai arriscar de você encontrar várias outras iguais pela internet, enfim. Isso aqui é para você
se inspirar e customizar para você. Não é ideal você só pegar isso aqui e sair usando, tá? Então, senão você vai encontrar, às vezes, até seu concorrente usando uma logo igual. Aqui você pode pegar qualquer um desses daqui para dar um start ou mesmo para se inspirar, né? Aqui também tem várias formas de você inspirar, apesar de serem formatos mais simples, né? Mas a gente vai começar aqui, começar com alguma coisa aqui para compor. Vou começar com esse daqui que já tem uma fonte aqui parecida com o que a gente pode usar, tá? Então eu vou começar com ele. Eu vou trocar a cor dessa fonte aqui só pra gente. E vou deletar isso daqui e vou mudar a cor de fundo para branco, que é melhor pra gente trabalhar a aplicação dessa logo em qualquer lugar, né? Então aqui tá a fonte que dá pra gente usar. Vou escrever aqui lifestyle, veja que nessa fonte a palavra lifestyle ficou bem bonita, tá? Então aqui eu já tenho uma fonte, mais ou menos aqui no estilo, né, que a gente deu uma olhada aqui, veja que, né, geralmente é nesse estilo aqui para esse nicho. Então vai depender, às vezes o seu nicho tem um estilo mais rebuscado, mais forte, umas fontes mais quadradas. Ah, seu nicho é games, por exemplo. Já o nicho de games já tem uma fonte mais reta, né, mais quadradona, mais pesada. Então são estilos diferentes. O lifestyle combina muito com essas letras que são manuscritas. Então aqui a gente já tem nossa primeira palavra. Ela não vai ser nessa cor porque a gente tem a nossa paleta aqui. Vou começar colocando ela em azul, talvez, né, depois a gente mude conforme que a gente complementar aqui. Vou vir aqui em nova cor, adicionar o azul, maravilha. Vou adicionar alguma coisa aqui, eu posso vir aqui em elementos para escolher alguns formatos, né, algumas imagens que eu posso querer usar ou alguns estilos mesmo. Então, se você der uma olhada por aqui, ó, aqui, você vai ter alguns formatinhos mais orgânicos, e orgânico combina muito, né, o estilo orgânico que é fluido, ele combina muito com lifestyle, então pode ser que fique legal a gente usar alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa bacana aqui. Ó, gostei desse daqui. Meio que parece um sol, né? Alguma coisa assim. Vamos usar aqui as cores que a gente tem. Então, eu vou aplicar esse amarelo mais forte aqui. Junto com esse outro amarelo. Esse marronzinho aqui. Vamos ver se fica legal. Aqui na outra cor. Né? Ele deu aqui uma logo bem genérica, mas eu posso ir mudando aqui posição para ele ficar uma coisinha mais original. Veja que ficou bem simples, tá? Né? O ideal é que se você quer uma coisa realmente, você vai ter uma empresa, tô fazendo muito sucesso, não sei o que, isso aqui, contrata um profissional para fazer para você. Isso aqui é um paliativo para a gente ter, né, o que fazer. De início, principalmente, tô começando um canal no YouTube, então faz isso aqui quando você estiver ganhando já uma grana, aí sim você investe, mas por enquanto isso aqui é o que a gente tem pra hoje e tá ótimo. Eu não gostei muito desse marronzinho aqui, eu vou trocar ele pra um outro tom, pra ver se ficou mais clarinho, ficou interessante. Vou duplicar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, vou enviar pra trás. Vou mudar a cor dele para branco para a gente adicionar ali um sombreado, adicionar para trás aqui, só para adicionar um sombreadinho ali. E essa aqui pode ser uma logo, tá? Você pode usar também vários outros formatos, aqui tem coisas mais rebuscadas. Eu sou fã do que é simples, tá? Eu sou fã do simples. Mas nada impede você, tá, de adicionar outras imagens e até desenhos complementares, né? Se a gente voltar para cá, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Mas veja que a gente tem bastante coisinha interessante aqui, tá? Olha isso daqui. Ele até fica interessante porque ele adiciona também uma onda. Então isso aqui já remete mais à praia. Acho que tem bastante relação também. Então são detalhezinhos, né, pessoal? São detalhezinhos que você vai escolhendo e vai adicionando. Eu não recomendo você pegar, por exemplo, isso aqui e adicionar na sua logo, tá? O quanto mais assim simples, né? Como eu sempre falo, o simples no design, o básico, né? O menos é sempre mais, é sempre o ideal, tá legal? Você tem mais chances de acertar se você focar no que é simples. Então isso aqui
já serviria como uma boa logo para canal. Ele já remete aqui a uma onda do mar, a uma brisa do vento, a um sol. E lifestyle é isso, né? É vida, é liberdade. Então acho que tem bastante relação com isso daqui. Então você viu que eu adicionei elementos super simples aqui, uma bola, um negocinho ali que caiu em cima na hora, já combinou, já deu liga. Um títulozinho, uma fonte aqui simples, né? Aqui você pode mudar também bastante para outras variações interessantes e fazer testes. Geralmente eu faço testes com fontes diferentes. Aqui eu acertei aqui quase de primeira, mas geralmente eu testo com fontes manuscritas variadas, diferentes, até achar uma que fique legal com aquela palavra, tá legal? Se você não sabe que fonte usar, mas eu não sei o que eu vou usar, vai testando aqui, copia, cola isso aqui, vem aqui e adiciona aqui outro estilo, tá? Para que você ache mais legal, e você vai testando e fazendo vários formatos. Ah, gostei desse primeiro formato aqui, mas agora eu quero testar com outra paleta de cores. Duplica, tá? Clicando nesse íconezinho aqui no Canva, duplica para você não perder aquela primeira versão, e aqui nessa segunda você já pode testar com uma paleta de cores diferente, tá? Ou mudar, sair um pouco aí da paleta inicial, colocar às vezes uma cor mais alegre, né? Aqui, por exemplo, já ficou mais praiana, ficou mais alegre. Eu prefiro algo mais sóbrio, mas às vezes, né, dependendo até do negócio, é legal algo mais ensolarado, vamos dizer assim. Então isso vai depender um pouco do seu gosto, mas principalmente vai depender do seu público, da sua audiência, porque é eles que vão precisar se identificar com a sua logo. É eles que vão precisar olhar e entender do que se trata a sua empresa, o seu canal no YouTube. Então tudo isso vai contar muito. Então a sua logo precisa remeter uma mensagem que tenha relação com o seu produto, com o seu serviço, com a sua empresa, tá legal? Então não esqueça de fazer esse processo de inspiração, de escolha de uma paleta e também depois do design baseado nessa paleta para você não errar. O importante na hora de escolher essa paleta aqui é que essa combinação de cores, né, não fui eu que escolhi, essa aqui foi escolhida por um profissional, foi criada. Aqui você vai encontrar, são paletas criadas por profissionais, tá? Então dificilmente você vai escolher aqui uma paleta que não vai ficar legal. Então eu recomendo que você sempre venha pelo explorar para escolher uma que já é pronta e que tenha cores complementares, né? Então aqui, se você pegar várias aqui, você vai conseguir uma paleta bem legal, bem relacionada mesmo à mensagem que você quer transmitir. Agora, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, para que eles também consigam desenhar suas logos profissionais dessa forma simples que a gente aprendeu aqui, mas muito efetiva. Não esquece também de se inscrever aqui no canal se você quer ver mais vídeos como este. Deixa também o seu like, e hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.